Alô, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos novamente, né, começando mais um dia de aula, certo? O assunto hoje é o espaço rural e suas paisagens, certo? E aí vamos trabalhar também com a agricultura, né? Claro, quando a gente fala de espaço rural, a gente lembra logo o quê? As atividades agrícolas, não é isso? Da agricultura. Vamos lá. As paisagens do campo ou rurais formam os espaços usados pelos seres humanos para, sobretudo, desenvolver a atividade do setor primário de produção, a agricultura, a pecuária e extrativismo. Isso. É o setor primário da economia, aquele que emprega as pessoas na agricultura, na pecuária e no extrativismo. Certo? E essas atividades, é claro, está ligado ao campo, está ligado às paisagens rurais. Neste tipo de paisagem, os elementos visíveis da natureza estão modificados pelos seres humanos, ao contrário do que ocorre nas paisagens predominantemente natural, na qual a vegetação original e a intervenção humana é menor, certo? Então, nesse tipo de paisagem, é claro, né, vocês vão perceber que as paisagens aí no campo, elas estão modificadas pelo ser humano, né? Certo? Diferente da realidade das paisagens naturais mesmo, aquelas que nunca foram tocadas pelo ser humano, praticamente. As paisagens rurais, agrícolas, são muito influenciadas por elementos naturais, como o clima, o relevo e o solo. Esses elementos, sim, eles, vamos dizer, estão direto ligados com essas questões, com as paisagens rurais. O desenvolvimento de técnicas agrícolas busca superar as condições naturais inadequadas para o plantio, como climas muito frios ou solo pouco férteis. Quanto maior o desenvolvimento tecnológico, menor é a influência dos fatores naturais sobre a produção agrícola de um local. Certo? Por quê? Porque o ser humano, com a tecnologia, já vem trabalhando no campo e vem modificando, certo? Então, a dependência dos elementos naturais, certo? Ela vem ficando menor. Claro, é predominante, mas vem diminuindo por conta da tecnologia empregada ao campo. A agropecuária é responsável pela produção da maior parte dos alimentos in natura que consumimos e pelo fornecimento de produtos para diversos tipos de indústria. A agropecuária é essa atividade do setor primário, né, que é responsável pela maior parte dos produtos in natura, né, produtos naturais. É isso? E está aí também ligada diretamente à indústria. A relação das atividades agropecuárias com a indústria integra cada vez mais campo e cidade e gera novos elementos na paisagem, como as agroindústrias, que são as indústrias localizadas no meio rural, próximo às áreas produtivas, que fazem o processamento de produtos agrícolas, né? A agroindústria. Diferentes paisagens rurais, vamos lá. Em várias partes do mundo é praticada a chamada agricultura tradicional, que se caracteriza por empregar grande número de trabalhadores e um número reduzido de máquinas e equipamentos, certo? Então, essa é a agricultura tradicional, certo? Onde o trabalho ele é mais rudimentar, certo? Emprega um número de trabalhador elevado, com menos máquinas, né? E equipamentos. Em outros países, incluindo o Brasil, os produtores rurais vêm adotando técnicas e equipamentos mais avançados. Essa modernização do campo tem trazido duas consequências principais, certo? Aumento da produtividade das lavouras e redução do número de trabalhadores rurais, que são substituídos pela tecnologia das máquinas, né? Então, muitos países estão empregando, né, já a tecnologia, inclusive o Brasil, ao campo. E isso está desempregando o trabalhador rural, né, devido às máquinas estarem substituindo o trabalhador, certo? E também, claro, a máquina trabalhando aumenta a produtividade. Assim, assim encontramos países com paisagens rurais, agrícolas distintas,
devido a vários elementos, entre eles a tecnologia empregada, o tamanho da propriedade, pequena, média ou grande, o tipo de cultivo, alimentos para seres humanos, pastagem para gado, matéria-prima para a indústria, etc. A pecuária também é classificada em moderna ou intensiva, ou tradicional ou extensiva, a pecuária, certo? Na pecuária moderna, em geral, a produtividade é alta, tá vendo? Na moderna, são usadas técnicas de inseminação artificial, uso de antibióticos, vacinas e outros medicamentos, acompanhamento veterinário, preocupação com a alimentação animal, entre outros cuidados, certo? Então, existe toda uma tecnologia empregada nesse tipo de agricultura, né? Na moderna ou intensiva. O gado, por exemplo, é criado predominantemente em sistema de confinamento, ou seja, preso em estábulos, tá vendo? Já na pecuária tradicional, geralmente há baixa produtividade, o controle da reprodução e saúde dos animais não é feito por técnicas de laboratório nem com excesso de medicamentos. Utilizam-se processos mais naturais. É chamada de extensiva por quê? Pois o gado é criado solto nas propriedades, que também se dedicam à produção agrícola, tá vendo? Além da criação de gado, no campo são praticados outros tipos de criação, como a de peixes, piscicultura e a de aves, avicultura. Tá vendo? Tem outras atividades além do gado, da criação da pecuária, no caso. No caso, a pecuária bovina. Tem outras criações de animais. As paisagens com predomínio de elementos naturais, transformadas pelo extrativismo, extração de recursos minerais, vegetais e animais, certo? Também são consideradas espaços rurais. A extração mineral, por exemplo, modifica o relevo original, elimina a vegetação e escava o solo, né? É uma atividade do extrativismo ela gera impacto à natureza e ao meio ambiente, certo? A tecnologia aplicada ao extrativismo pode variar de instrumentos muito simples a modernos equipamentos, né? A extração do ouro, a extração de minério de ferro e outros, né? Existe, às vezes, alta tecnologia. A modernização da agricultura. A agropecuária tem relação muito próxima com a indústria, no fornecimento de matérias-primas, no processamento de produtos, tá vendo? Além do uso de produtos industrializados no campo, como equipamentos agrícolas, fertilizantes químicos, agrotóxicos, rações, medicamentos e vacinas para os animais, entre outros. Então, veja que a agropecuária ela está muito próximo da indústria, né? Por conta desse contexto que eu coloquei aí, certo? As empresas agrícolas utilizam muita tecnologia no processo de produção e também são conhecidas pelo termo agronegócio. Caracterizam-se pela seleção de sementes, pela aplicação de fertilizantes, pelo uso de máquinas no preparo do solo, no plantio e na colheita, além do acompanhamento de todas as etapas da produção por técnicos e engenheiros agrícolas, o que contribui para o aumento da produtividade, tá vendo? Então, o agronegócio, ele começa desde o começo do plantio até o negócio, até a forma de vender o produto, certo? Isso é o agronegócio. Se atualmente é comum o uso da tecnologia na agropecuária, em um passado não muito distante, predominava o modo de produção tradicional, tá vendo? Então, até uma década de 50, década de 40, né, era usual ter, de fato, era a agricultura tradicional, certo? Depois, com o advento das máquinas, aí você tem aí a introdução das máquinas no Brasil e outros, né, que chegou já também um pouco tardiamente em relação à Europa e outros. Você tem uma mudança na produção, uma revolução, tipo a Revolução Verde, né? O grande salto para a modernização da agricultura ocorreu após a década de 60, tá vendo como eu já havia colocado, principalmente no Brasil, durante um período de grandes avanços científicos, conhecido como a Revolução Verde, né? Na verdade, foi da década de 40 para cá, mas da década de 60, se, vamos dizer,
se multiplicou, se estimulou a prática. Aí você tem aí o termo Revolução Verde, que provocou várias mudanças na produção agrícola. Entre elas, podemos destacar mecanização do trabalho, com a substituição do trabalho humano por máquinas, utilização do sistema de irrigação, utilização contínua de fertilizantes químicos produzidos industrialmente desde o início do século XX e melhorados após a Segunda Guerra Mundial, certo? Aquilo que eu havia dito, a aplicação de venenos químicos, os pesticidas para o controle de pragas agrícolas, plantio de sementes de alta produtividade, desenvolvidas com técnicas de melhoramento genético, que aumentam a produtividade por hectare. Está vendo aí, pessoal? Então, a revolução genética foi um avanço grande. Vocês vão ver agora por quê. O avanço das pesquisas genéticas nas últimas décadas modernizou ainda mais a agricultura, está vendo? E deu início ao uso de sementes transgênicas, que são modificadas geneticamente com o objetivo de melhorar a produtividade agrícola e a resistência dos cultivos a pragas. Elas são utilizadas em muitos países do mundo, incluindo o Brasil, mas têm seu uso regulamentado em alguns locais, como a Europa, pois ainda não se sabe se essas mutações genéticas podem afetar o meio ambiente e a saúde humana, efeitos da modernização. Olha só, a modernização da agricultura representou grande aumento da produtividade agrícola global. No entanto, ela foi prejudicial a pequenos produtores familiares, que não tiveram condições de competir com as novas tecnologias do agronegócio. O pequeno agricultor acaba sem a terra. Esse fato, somado à mecanização do trabalho no campo, contribuiu para o fenômeno do êxodo rural. Então, foi a saída do homem do campo para a cidade, levando muitas famílias a se mudar para as cidades, aumentando a população urbana no mundo, tá vendo? Devido à mecanização do campo e ao acesso à terra, o homem do campo acabou indo para a cidade. Entretanto, as propriedades familiares ainda são responsáveis pelo abastecimento de alimentos para as pessoas que trabalham no campo e por grande parte da diversidade de cultivos consumidos pela população das cidades em diversos países. Certo? O campo ainda é muito importante, né? E as famílias também, ainda que trabalham lá, porque fornecem alimentos para a cidade, certo? O uso do solo na agricultura. As atividades agrícolas provocam significativas modificações na paisagem rural, ao estabelecer diferentes formas de uso do solo, que variam conforme os elementos naturais presentes em cada região. Veja a seguir aí algumas formas mais comuns, né, de uso do solo. A rotação de terra, né, é muito trabalhada. Essa técnica é utilizada em diversas regiões do mundo, em especial em países onde há preocupação com a preservação do meio ambiente e a legislação ambiental é mais rigorosa. A rotação de terra visa trocar os cultivos estabelecidos em uma mesma área agrícola, alternando-se cada novo ciclo, certo? Suas principais vantagens são permitir maior oferta e variedade de produtos e alimentos e evitar que o solo se esgote rapidamente, pois a alternância implica na necessidade de adubação distintas, mantendo o solo, mantendo-o fértil por mais tempo. No entanto, trata-se de uma técnica agrícola que exige custos mais elevados e maior planejamento, certo? Então, essa técnica da rotação de terra contribui para a fertilização do solo. Usa-se o solo num determinado momento e também, né, a atividade agrícola, certo, ali, certo? E um exemplo, duas práticas agrícolas, duas atividades agrícolas. Depois se descansa o solo em um momento, né? Depois que houver o cultivo, certo? E aí, depois de determinado período, vai se plantar ali novamente. Isso é uma técnica, certo? Para melhoramento do solo. O terraceamento, técnica realizada em locais cujo relevo é bastante inclinado, tá vendo? Tá vendo a foto aí mostrando? Trata-se do parcelamento das encostas de montanhas íngremes em diversos terraços, onde são estabelecidos os cultivos agrícolas. Tá vendo aí, ó? Terraço. A prática ajuda a controlar a erosão provocada pelo escoamento superficial das águas
e a conservar melhor os solos, tá vendo? Essa forma do uso do solo foi utilizada amplamente pela civilização Inca nas encostas da Cordilheira dos Andes, há mais de 500 anos. Atualmente ainda pode ser encontrada em diversos locais da região, bem como em países do continente asiático, onde predomina o relevo montanhoso e as elevações e os elevados índices de pluviosidade, como na China, no Vietnã e na Tailândia, né? O terraceamento ele consiste no quê? Numa prática para diminuir a erosão das áreas inclinadas. Isso aí acontece muito né, naquelas áreas que eu coloquei para vocês, né? E a civilização inca praticava muito isso. E aqui essa imagem mostra, né, a rotação de terra, né? Entendeu? Então vamos lá. O exercício de fixação da semana 31, vamos lá. Olha, o setor da atividade econômica que se desenvolve no espaço rural. Isso aí está fácil, né? Eu coloquei lá no início, né? Que está ligado à agricultura, à pecuária e ao extrativismo, o setor. 2, é responsável pela produção da maior parte dos alimentos in natura que consumimos e pelo fornecimento de produtos para diversos tipos de indústria. Está fácil também aí, o in natura, né? Alimentos. 3, marque a alternativa incorreta em relação à pecuária moderna. A produtividade é baixa, sem uso de técnicas de inseminação artificial. Isso aí é a resposta incorreta, viu? Preste atenção. Está bem colocado aí que na pecuária moderna a produtividade faz o quê? Fiquem ligados. Existe acompanhamento veterinário da pecuária moderna. O gado é criado principalmente em sistema de confinamento. Existe um cuidado com a alimentação animal. Então, a pecuária moderna é bem claro aí. Só tem uma letra que é incorreta. É só prestar atenção nos termos. 4, período que ficou conhecido como do grande salto para a modernização da agricultura, na década de 60, o que provocou várias mudanças na produção agrícola, ficando com a denominação de Revolução do Ar, Revolução Aviária, Revolução Verde e NDA, que é nenhuma das alternativas. Preste atenção, e tem uma aí correta. 5. A modernização da agricultura representou um grande aumento da produtividade agrícola global, mas trouxe como efeito prejudicial a pequenos produtores familiares que não tiveram condições de competir com as novas tecnologias do agronegócio, um fenômeno chamado de vivência campal, vitalização, consciência campal ou êxodo rural. Isso está fácil demais, né? O homem do campo fez o quê devido à tecnologia? Né? A mecanização do campo, a não ter mais acesso à terra. Vamos lá. E o 6, técnica que visa trocar os cultivos estabelecidos em uma mesma área agrícola, alternando-a a cada novo ciclo. Se denomina terraceamento, nivelamento, rotação de terra, o NDA. Presta atenção que tem uma correta aí. Valeu, pessoal. Eu agradeço. Muito obrigado, certo, pessoal? Valeu mesmo. Tá fácil. Vamos lá.